Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é os dias de Noé e os nossos dias. Eu quero fazer aqui um paralelo. Na verdade, é um bate-papo mesmo, tá? É algo bem rápido, não dá para trazer um estudo aprofundado, exaustivo, até mesmo por conta do tempo. O vídeo fica muito longo, então quero trazer para vocês aqui apenas o entendimento e o resumo, beleza? Vamos lá? Aquilo que você já sabe, você vai estar acrescentando dentro dessa perspectiva cristã, segundo as Escrituras, em relação aos dias de Noé e os nossos dias. Vamos lá então? Mas antes que eu comece, já deixa seu like, toca o sininho de notificações, você vai estar recebendo novos vídeos. Já são na média 200 vídeos neste canal. Assuntos de A a Z correligados e você vai gostar. Beleza? Aí você se inscreve, você ajuda, faz com que esse canal cresça e aí você participa também das coisas do reino. Beleza? Vamos lá? Com você, comigo? Estamos ligados? Então bora. Os tempos de Noé e os nossos dias. Vamos ver. A terra não sofreu grandes transformações a partir do pecado e, consequentemente, a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Ponto. Esse é um ponto inicial. Vai ligando as coisas. Porém, entretanto, a maldade do coração do homem se multiplicou em todos os pensamentos da humanidade, em todos os sentidos. Então Deus olhou e viu que essa maldade já havia estado num patamar inaceitável, sem mudança, sem querer o arrependimento e voltar atrás no quesito ao pecado, no quesito ao arrependimento. Então, olha aqui o que aconteceu. Então Deus diz o seguinte: o homem pecou a tal ponto que corrompeu, que pesou, que transgrediu, que multiplicou os seus erros e ele não se arrepende. Ele continua a errar cada dia mais. Deus resolveu destruir a sua criação. Desde o homem até o animal, os répteis, as aves. Mas Deus é a justiça absoluta e havia um único homem que alcançou graça aos seus olhos. O nome desse homem era Noé, um justo na sua geração. Noé e a sua família. Estavam ali em 8, entre filhos e nora. Tá? Então o que aconteceu? Esse homem era um homem temente. Esse é um homem que tinha no coração dele um temor santo. Tá? Então nós vamos entender melhor sobre isso, fazendo uma relação. Ele tinha 3 filhos casados e sua esposa. Sua família se resumia em 8 pessoas. Todo o resto da humanidade estava corrompida. E a terra se encheu de toda sorte de violência para aquela época. Tá? Então a violência não é de hoje. Ela sempre existiu. Ela só está aumentando a cada dia, a cada geração. Tá? Então vamos lá. O fim de toda a carne é vindo perante a face de Deus, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Então Deus haveria de colocar as mãos, pesar as mãos sobre aquela geração e mexeria com a terra também por causa disso. Gênesis 6, 13, 14. Então Deus pediu, Deus mandou para que Noé e a sua família começassem a fazer uma arca de madeira, tá bom? Eu não quero entrar aqui nos detalhes por causa do vídeo, para não ficar muito longo, tá? A história é o seguinte: Deus destruiria toda a terra, mas pouparia Noé e a sua família. Então mandou construir um grande barco de grandes dimensões, compartimentos e detalhes que caberiam os animais ali prescrito, tá bom? Então esses animais ele estaria trazendo, né, de uma forma milagrosa. Deus operou ali para que houvesse um salvamento ou a salvação desses animais e de Noé e a sua família nesse grande barco, tá bom? Sem entrar no mérito da questão.
tá? Mas só para a gente ter uma ideia, só passando por aqui, tá? Depois de mandar construir a arca, Deus ordenou que todos eles entrassem juntamente com os animais e que haveria chuva, uma grande chuva, que duraria dias até que toda a terra fosse engolida pelas águas. Noé, naquela época, sofreu zombaria dos seus vizinhos e de todos aqueles que ele chegou e disse: olha, a terra vai ser destruída por água. Eu queria só deixar claro aqui que até então não chovia sobre a terra. Havia um orvalho, uma fumaça densa, algo que subia da terra e que molhava o solo, que umedecia, tá? Não era como os dias de hoje, então havia ali uma mudança. Eu quero até citar esse vídeo com relação ao reset. Há um grande reset econômico, tá? Que está por vir, já está acontecendo, mas agora a partir de 2021, ele tem aí o seu início de fato, tá? E aí eu queria trazer o seguinte, que assim como nas questões política, econômica, assim também nas questões religiosa e cristã. Então esse grande reset, ele não vale somente para as questões da economia, mas de uma forma geral, das leis, não é verdade? Então assim, só para a gente ter uma ideia e fazer uma comparação do ontem para o hoje, tá? Então vamos lá. Então considerando que Noé já era de idade, e para com toda a sua família reunidas e unida, né, com esse objetivo ao qual Deus havia falado com eles acerca disso. Mas zombavam dele, diziam que isso era conversa. É como os dias de hoje, que a gente diz que Jesus voltará, haverá o arrebatamento, voltem-se para Deus, se arrependam dos seus pecados, ouçam a palavra, mas as pessoas não querem ouvir, elas não querem saber disso. Assim como era em Noé, ou na época dele, também na nossa época, nos dias de hoje. É a mesmíssima coisa, porque o ser humano não mudou, o ser humano continua igual. É o mesmo, não é? Não é o mesmo ser humano? É. E nós vamos agora passar por um grande reset. E haverá também um reset nas questões religiosas também, nos pensamentos, nas atitudes. Nós não teremos mais dias como antes. Não. Assim como na época de Noé também, não houve dia iguais. Ali na vida de Noé e naquele acontecimento, Noé foi um divisor de águas. O antes de Noé e o depois de Noé. O antes do dilúvio e o depois do dilúvio. Quando Jesus chegou, quando Jesus veio na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, Jesus também foi o divisor. O antes de Jesus e o depois de Jesus. Aliás, Jesus foi e é o grande reset, o grande divisor, o grande acontecimento, o maior acontecimento em toda a história. Ok? Entendido até aqui? Então foi dessa forma, Gênesis 7:4, você pode estar lendo lá, quando Deus que disse que desfaria de toda aquela gente, de toda a humanidade sobre essa terra. Então você entendeu até aqui? Então Deus disse que estaria salvando Noé e aqueles bichos que ele havia separado. Então começou a chover. Pois bem, passados 7 dias vieram as águas do dilúvio, romperam todas as fontes do abismo do céu e se abriram as janelas e ali choveu sobre toda a face da terra 40 dias e 40 noites. Todo ser que tinha fôlego ali foi dizimado, todos morreram. Queria dizer o seguinte, que nós já estamos mais de 7 bilhões sobre a face da terra. Se foi salvo apenas Noé e a sua família, e o povo que havia sobre a terra ali padeceu, como é que nós veríamos hoje? Como fazer essa comparação? Quantos seriam salvos? Essa é a pergunta, quantos seriam salvos? Não por meritória, não por mérito próprio, não por ser justo, justiça própria. Mas quantos entenderiam o sacrifício de Cristo na cruz? Quantos entenderiam como
todos que estavam naquela época ou naquela região morreram por não terem aceitado a palavra de Deus, o aviso. Hoje, Jesus tem avisado. Os pregadores, eu não estou falando os gulosos, os mercenários, não. Eu não vou citar eles, nenhum deles aqui, não merecem. Mas Deus tem falado através das Escrituras, da Bíblia, e tem alertado o povo de todas as nações. Agora, com a questão da internet, com a questão de estarmos ligados, todo mundo ligado na internet, é tudo on. Então a palavra tem sido pregada e ensinada e avisada do que está para acontecer, do que há por vir. Vamos lá, vamos partindo para os finais. Quando Jesus pregou sobre o fim dos tempos, ele se referiu ao que aconteceu nos dias de Noé. Veja, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Assim também será nesses últimos tempos. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio sobre a terra e consumiu todos os homens. Assim também será nos dias do Filho do Homem, que há de manifestar depois de Cristo. Lucas 17, 26 e 27 e 30. Confere aí na sua Bíblia, confere aí nas Escrituras Sagradas. Qualquer semelhança entre o tempo de Noé e os nossos dias não é mera coincidência. Não, nunca foi. Assim como aconteceu em Noé, também nos dias de hoje, sem menor e sem maior, do micro ao macro. Isto vai acontecer. Nos dias de Noé, aconteceu em água. Nos dias do Filho do Homem, nos dias do acerto de contas, será com fogo. Os céus serão abalados. Os astros cairão, se desprenderão com bolas de fogo. Quem lê a história de Ló, quem lê a história de Sodoma e Gomorra, sabe o que eu estou falando. Não vou falar sobre isso agora, porque não é o assunto. Vamos lá. Então a maldade tem se multiplicado nos últimos tempos. Tem se multiplicado. Assim como foi na época de Noé, hoje também. O pecado já chegou na tampa. Já chegou na tampa. Então, esses sinais que estariam acontecendo, que estão acontecendo, são sinais da vinda do Senhor Jesus. São palpáveis, são múltiplos. Tudo isso que está acontecendo, uma situação sem precedentes. E as pessoas não querem ouvir a mensagem da salvação. O Evangelho tem sido pregado aos quatro cantos, tem se espalhado por toda a terra, que Jesus Cristo é o Salvador, é o único barco de salvação. Não é religião, não são dogmas, não são igrejas, placas, não são denominações. Não. Nada disso. Nada disso. O único que pode salvar o ser humano é o grande barco chamado Jesus. A grande embarcação. Assim como Deus disse para Noé naquela época, faça um grande barco. E os que entrarem aí serão salvos. Jesus é a porta desse grande barco. Jesus é o próprio barco. Aquele que entrar por essa porta terá salvação. Então a decisão é sua. A decisão é livre. Tá? Mas faça isso antes que chegue aquele grande dia. Então estamos vivendo um grande reset. Assim como esse reset, assim como esse grande início aconteceu nos dias de Noé. Assim como esse reinício aconteceu na vida e no tempo de Cristo. Que foi o maior acontecimento sobre a face da terra. Assim também serão em nossos dias, nesses últimos tempos. Termino por aqui dizendo que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você fizer. Continuarei falando sobre esse reset, esse grande reset, em outros vídeos. Acompanhe no canal, nos siga
e eu tenho certeza que você vai estar somando aquilo que você já conhece, que você já sabe. Tá? Deus abençoe seu dia, sua semana e até um próximo vídeo.